Ópera apresenta Expogestão. Boa noite. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Alonso pelo convite, da satisfação de voltar aqui a Joinville para falar sobre as perspectivas da economia brasileira. Eu vou fazer uma rápida passagem pela conjuntura, vou comentar os principais desafios do governo, as chances da reforma da Previdência, os riscos, e convidar vocês, a partir de um certo ponto, para esquecer as dúvidas, as incertezas deste momento e pensar no Brasil mais à frente, no longo prazo. As características do Brasil, as conquistas do Brasil que permitem um relançamento da economia quando tivermos resolvido nossos principais desafios. E temos tudo para resolvê-los. Não é? Vou começar aqui. Não está funcionando. Tecnologia tem disso. Socorro. Está desligado aqui. Se funcionou. Tem que ter um jeitinho, né? Bom, a conjuntura econômica. A atividade, todos estão percebendo isso, a atividade econômica foi muito fraca nesse nível, nesse ano. Expectativas não se confirmaram. Existem algumas projeções mais pessimistas, achando que o primeiro trimestre deste ano teremos um PIB negativo, um crescimento negativo do PIB. Não é a totalidade dos analistas, mas alguns estão revendo suas projeções. Isso tem levado a uma revisão frequente das estimativas. Em dezembro do ano passado, a média das opiniões levantadas pelo Banco Central seria de um crescimento de 2,5% este ano. A última projeção foi de 1,49%, e hoje o Bradesco anunciou a sua nova projeção de 1,1%, o Itaú de 1,1%, e alguns falando de 1,3%. A tendência está na ponta otimista dessa vez. A nossa projeção é de um crescimento de 1,6%. Tem causas oriundas de fatores externos para essa frustração de expectativa. O mundo está mais complicado do que se pensava o ano passado. A desaceleração da economia mundial. O FMI previa que a economia mundial cresceria 3,6% este ano, a projeção agora é de 3,3%, e grandes incertezas pelo que pode acontecer dessa guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, ou entre os Estados Unidos e a China. A história não registra um único caso de guerra comercial dessa envergadura que tenha terminado bem. O principal deles foi nos anos 30. A guerra comercial nos anos 30 explicou parte importante da depressão daquele ano. A crise na Argentina também piorou muito nos últimos meses. A Argentina é o destino de 80% das exportações de veículos do Brasil, agora está em 40%, é o destino praticamente de toda a exportação de bens de capital, e tudo isso caiu e influenciou a atividade econômica no Brasil. Tem fatores internos contribuindo para isso, incertezas políticas sobre a reforma da Previdência. Vai passar? Não vai? Vai ser muito desidratada? As dúvidas induzem muitas empresas que estão para iniciar investimentos a esperar o resultado da votação. Os mais pessimistas acham que vai ser uma desidratação tão grande que pode gerar um desastre. Nós temos o desastre de Brumadinho. O desastre de Brumadinho produziu uma queda de 16% na produção da Vale. A Vale fechou 9 minas, e isso levou a tendências a rever sua estimativa de crescimento da indústria de extração, a indústria extrativa, que cresceria 3,2%, agora nós estamos achando que pode cair 3,6%.
e a recuperação muito lenta do emprego. Provavelmente vai ter uma recuperação, mas muito abaixo do que se esperava. Estamos com 13,2 milhões de pessoas desempregadas, e isso afeta as expectativas, a capacidade de consumo e assim por diante, né? E tem ponto positivo nisso tudo. Deixa eu ver se chega ponto positivo aqui. Tem, né? Primeiro, a inflação está sob controle, né? Tudo indica que vamos terminar o ano com a inflação abaixo de 4%. Embora a média das opiniões ouvidas pelo Banco Central está em 4,01%. O balanço de pagamento é muito sólido. O Brasil não tem problema nessa área. Pelo contrário, nós temos um déficit em conta corrente no balanço de pagamentos, que é o resultado das transações do país com o resto do mundo. Deve ser, vocês vão ver daqui a pouco, 26 bilhões de dólares este ano, e vamos atrair 85 bilhões de dólares de investimento estrangeiro. A resiliência da economia é muito maior do que em qualquer outra época recente, e os dois fatores que ao longo da história provocaram grandes crises no Brasil, que é o balanço de pagamentos e o sistema financeiro, todos estão muito sólidos, né? Então, os desafios do governo Bolsonaro, eu diria que dificilmente se encontrará um início do governo com tamanhos desafios à sua frente, né? Eu trouxe para vocês o que me parece aqui, os três principais. Primeiro, evitar a insolvência fiscal. O Brasil está em marcha batida para a insolvência fiscal. Como se mede a insolvência fiscal? Há um número que todos adotam, que é a relação entre a dívida pública e o PIB. E essa relação está em trajetória de ascensão desde 2013. Terminou o ano com 76,7% do PIB a dívida pública. Era 51% no início do governo Dilma. Vai para mais de 80% nos próximos dois anos. Existe um número que os especialistas que estudaram esse assunto, há um livro clássico de dois professores de Harvard, que examinaram o endividamento público em 800 anos, e eles chegaram à conclusão que os colapsos fiscais que geraram insolvência aconteceram quando essa relação era 80% do PIB. Claro, isso não se aplica aos Estados Unidos, que tem 100% do PIB, a Itália 130%, o Japão 230%, porque são países muito mais sólidos do ponto de vista institucional e econômico. Ninguém duvida que o Japão vai pagar a dívida externa, a sua dívida pública, ninguém duvida que os americanos vão pagar, os italianos e assim por diante. Mas se duvida se um país emergente chegar a esse patamar. Porque, apesar disso, os investidores estão comprando os papéis do Tesouro? Porque o mercado financeiro criou uma narrativa. Qual é? O Brasil está caminhando para bater na parede, mas vai ter uma reforma da Previdência ampla o suficiente para estabilizar essa relação por volta de 82%, 83% daqui a 2 ou 3 anos. Depois ela inicia uma trajetória de declínio. Isso significa, se a reforma da Previdência não for ampla o suficiente, como esperado por esses analistas, você entra rapidamente numa situação de crítica. Isso significa fuga de capitais, o Tesouro com dificuldade de vender seus papéis, uma frustração enorme de expectativas, e o país ingressará num ambiente que os economistas chamam de dominância fiscal. Isto é, o ambiente macroeconômico é dominado pelas expectativas negativas em relação à capacidade do governo de controlar suas despesas e de pagar sua dívida. E nesse caso, a fuga de capitais, a deterioração das expectativas produz forte desvalorização da moeda. O dólar vai para 5, não é? E o Banco Central perde a capacidade de assegurar a coordenação das expectativas, a ancorar as expectativas e garantir a estabilidade da moeda. Então, o Brasil ingressa rapidamente numa conjuntura inflacionária grave e sem controle, não é? Então, não ter reforma da Previdência pode levar a isso. E a reforma da Previdência é a reforma essencial, né? É uma ação fundamental a reforma da Previdência. O governo apresentou um excelente projeto de reforma da Previdência, não é? O governo se beneficiou de projetos que estavam em andamento,
prevendo uma economia de 1 trilhão e 200 bilhões. Um estudo recente da Tendência, por nosso especialista, mostrou que a hipótese mais provável é algo em torno de 650 a 700 bilhões, e na minha avaliação, isso é suficiente para acalmar os mercados. Então, se sair esse número, tudo bem, vamos para outra, né? O segundo desafio é enfrentar a insolvência dos estados. Isso todo mundo está acompanhando. Tem estados absolutamente quebrados, como é Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, e as informações mais recentes são de que já tem pelo menos 15 estados que começam a parcelar o pagamento do salário dos seus servidores, né? Esse processo tem que ser resolvido, né? Não dá para o governo cruzar os braços, vocês que criaram esse problema, vocês que se virem. Por quê? Porque os estados são os provedores dos 3 principais serviços prestados à população: educação, saúde e segurança. O colapso desses 3 serviços gera um desânimo tal, né, na sociedade, que ela vai se voltar contra o governo federal. O culpado vai ser o governo federal. Felizmente aqui tem um bom plano, denominado já de Plano Mansueto, que é auxiliar os estados a enfrentar essa situação, associado a fortes compromissos de ajuste de folha de salário, de gastos, de custeio, e os estados serão adicionalmente ajudados pela reforma da Previdência, porque a reforma da Previdência vai atingir também os servidores estaduais, né? Então, a ação fundamental, portanto, é apoio do governo para auxiliar os estados a resolver esse problema, e todos vão se comprometer a um programa duro de reformas, né? E terceiro desafio é restaurar a produtividade. A produtividade tem a ver com crescimento. Vocês sabem, uma economia cresce, a economia cresce por um conjunto, uma miríade de fatores, mas fundamentalmente são 3: investimento em máquinas, equipamentos, instalações, incorporação da mão de obra ao processo produtivo. Tem alguns atores que dividem essa parte de mão de obra em 2: a mão de obra propriamente dita e o capital humano, isto é, a experiência que o trabalhador acumula pela educação, pelo trabalho, pelas suas características pessoais. E terceiro ou quarto, a produtividade. A produtividade é o principal fator de geração de riqueza de um país. A produtividade, vocês sabem mais que eu, é produzir mais com os mesmos recursos. Só para você dar uma ideia de um caso que foi examinado mais a fundo recentemente, nos Estados Unidos, no pós-guerra até 2017, 80% do crescimento da economia americana foram explicados ao ganho de produtividade. E tem um caso brasileiro, o agronegócio, a agricultura, melhor dizendo. 94% do crescimento da agricultura nos últimos 40 anos se explicam por ganhos de produtividade, né? Então, como é que vai restaurar a produtividade? Eu listei aqui 4 fatores fundamentais. Primeiro é a reforma tributária. A reforma tributária não para baixar a carga tributária, mas para simplificar, para acabar com o caos que hoje representa a tributação do consumo no Brasil, com 5 incidências distintas. É um completo caos e é a principal fonte de ineficiências da economia brasileira hoje. Segundo, promover investimentos em infraestrutura, particularmente de transportes, estradas, ferrovias, portos, aeroportos, não é? E isso melhora a operação da logística, que influencia no aumento da eficiência e nos ganhos de produtividade e de competitividade em consequência, não é? Só para você ter uma ideia, custa mais caro transportar soja do Centro-Oeste para o Porto de Santos ou de Paranaguá do que desses portos para a China, né? O custo de movimentação de postos no Brasil é de 3 a 5 vezes o mesmo custo na Argentina. A gente perder da Alemanha de 7, vai lá, mas de 5 da Argentina é inaceitável, né? Tem que abrir a economia.
Claro, tem que ser feito de forma gradativa, cuidadosa, associada à reforma da Previdência, mas o Brasil não pode continuar sendo uma das economias mais fechadas do mundo. E a economia fechada acomoda as empresas, ela não tem concorrência, ela não precisa inovar para sobreviver. Abrir a economia é expor a indústria nacional e todos os segmentos da economia à competição internacional, que vai estar nos seus calcanhares, obrigando as empresas a serem mais eficientes, mais produtivas, mais inovadoras. E, finalmente, melhoria da qualidade da educação. É o capital humano, né? Esse é um processo de mais longo prazo. Só para fazer uma menção, a produtividade do trabalhador brasileiro equivale a 20% apenas da do trabalhador americano. Parte disso vem do ambiente de negócio, da tecnologia, mas uma grande parte é da qualificação do trabalhador. Muito bem, tem ventos a favor disso tudo. Primeiro, o governo está começando, tem capital político, né? E geralmente o início de governo é mais favorável à aprovação de reformas ousadas, né? Está em declínio, o Bolsonaro está perdendo popularidade, mas ainda é um capital político muito forte. A boa herança que este governo recebeu do governo Temer, né? Eu listei aqui um monte, mas tem mais coisa do que isso, né? A Tendências fez um trabalho uma vez, listando as reformas do presidente Temer. Tem seus problemas pessoais, está preso, deve ter sido solto hoje, né? Mas o Temer, se você considerar o tempo de permanência do governo Temer, ele é o maior reformador da história do Brasil, né? Claro, teve presidente muito mais reformador, mas muito mais tempo no governo. E eu listei aqui o que me parece muito mais importante. Primeiro, o teto de gastos. A reforma trabalhista é uma reforma revolucionária que vai gerar impactos ainda por muitos anos, né? O Temer contribuiu para ampliar o debate sobre a Previdência com a sua proposta de reforma e a campanha que foi feita. O Banco Central recuperou a sua imagem. O Banco Central tinha se curvado a pressões da presidente Dilma para baixar a taxa de juros sem as condições para tanto, e o Banco Central perdeu muito a sua capacidade de influenciar as expectativas, né? A inflação está sob controle e a Selic, a taxa básica do Banco Central, em patamares historicamente baixos. O governo Temer começou com 14,25% da Selic, está agora em 6,5% e pode até cair até o final do ano, né? O balanço de pagamento em posição absolutamente sólida, como eu já comentei aqui. E o fim da recessão foi provocada pelo governo Dilma. Portanto, isso é um presente, uma herança positiva que o governo Bolsonaro recebeu, né? E tem bons projetos de reforma. Essa é outra vantagem. O governo não precisou trabalhar em projeto de reforma, ele recebeu prontos projeto de reforma. A Previdência e a Tributária. São dois projetos espetaculares. O primeiro já deu fruto, que é a proposta do presidente Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes. Ela se baseia em estudo coordenado pelo professor Paulo Tafner, do IPEA, no estudo patrocinado, financiado do próprio bolso por Armínio Fraga. Muito bem. Tem ventos contra também. Primeiro, na área internacional. Já mencionei aqui. Onde vai dar essa disputa da China com os Estados Unidos? Isso pode gerar uma desaceleração grave da economia mundial, né? Além do que já está acontecendo. Na área interna, tem problemas também. Aí, um monte. A ausência de articulação política com o Congresso. Isso é um problema sério. O presidente Bolsonaro tomou a decisão, ele tem todo o direito, de não formar uma coalizão de governo. E a coalizão de governo implica uma reciprocidade. A coalizão de governo é sempre necessária, particularmente em sistemas políticos multipartidários, muitos partidos políticos, né? 5, 10, 20, no Brasil 30, em que o governo não faz a maioria. Então, para governar, ele precisa de uma articulação. E essa articulação, ela tem os dois lados. O governo compartilha o poder, e no Brasil compartilhar o poder é distribuir cargos
e os partidos da coalizão se comprometem a aprovar ou a votar a favor da reforma, da agenda de reforma do governo. O governo parece ter entendido que compartilhar o poder significa necessariamente corrupção, e não é. Isso foi no governo do PT, mas você tem coalizões na Alemanha, na Bélgica, no Reino Unido, no Brasil de Fernando Henrique foi assim que funcionou, e não consta que o Fernando Henrique tenha se corrompido, né? Então, nesse caso, o Bolsonaro será um governo minoritário, e os governos minoritários têm maior dificuldade de articulação, de aprovação de suas agendas e de receber bola nas costas, vamos dizer assim, agenda negativa vinda, as pautas bombas do Congresso, né? Existem dúvidas sobre a capacidade de liderança do presidente, né? Da sua capacidade de definir prioridades e arbitrar conflitos. É muito cedo para fazer uma avaliação, mas os sinais, nesse momento, são um pouco preocupantes. A gente vai saber se isso vai realmente gerar problema mais lá na frente. Felizmente, além de ter projetos bons de reforma na mão, o ambiente pode ser muito favorável à reforma, mesmo que o governo não tenha uma adequada articulação política, né? Por quê? Por isso que eu acho, estou dando o título a esse slide, as altas chances de passar a Previdência são muito altas, né? Portanto, baixo risco de um fracasso. Por quê? Primeiro, a reforma da Previdência se tornou um consenso na opinião pública. Todas as pesquisas mostram que a maioria está a favor da reforma. Claro, cada um tem uma reforma da cabeça, tem aquele que não acha que deve ter idade mínima, tem outro que acha que não tem que afetar a população rural, tem outra que acha que o BCP, o benefício BPC, o benefício de prestação continuada tem que continuar como está, e assim por diante, né? Mas isso é um grande avanço, você tem a maioria já da opinião pública a favor, não é? Portanto, o apoio popular à reforma aumentou. Os argumentos contrários se enfraqueceram, né? Por exemplo, essa ideia maluca que muita gente andou defendendo, que não tem déficit na Previdência, porque o governo tem 500 bilhões para receber, é só receber os 500 bilhões, né? Primeiro, quando você vai lá, aquele 500 bilhões que ele tem para receber, está lá Varig, Transbrasil, enfim, Panam, ainda está lá devendo ao Tesouro. Por quê? Porque a legislação brasileira não permite o cancelamento de dívida incobrável, como uma empresa faz e um banco faz. Só pode cancelar com autorização em lei, então vai ficando lá. O cálculo é que recuperável desses 500 bilhões dá uns 100, 130 bilhões. Mas mesmo que os 500 bilhões fossem recuperáveis, quem faz essa afirmação, confunde estoque com fluxo. O déficit é um fluxo, ele tem todo ano. As dívidas acumuladas são um estoque. Portanto, se você tivesse que receber todo o estoque de dívida atrasada, você financiaria o déficit de um ano só. A outra afirmação é que o pobre vai morrer antes de se aposentar. Isso é dito por muita gente aí. Porque você pega a expectativa de vida ao nascer e olha, a expectativa de vida ao nascer, que é de 76, 77 anos aqui em Santa Catarina para os homens, 79, 80 anos para as mulheres, lá no Piauí é 69. Então ele vai dizer, olha, o cara vai se aposentar aos 65 anos, uma parte vai morrer antes de chegar lá. Qual é o erro disso aí? É que o relevante para a Previdência não é a expectativa de vida ao nascer, é a expectativa de vida depois da aposentadoria, ou seja, quanto tempo as pessoas vão continuar recebendo a aposentadoria depois de saírem da atividade, né? E o curioso, o Brasil tem uma expectativa de vida pós-aposentadoria parecida com a da Bélgica, acredito ou não, e as diferenças regionais não são muito relevantes. Esses números, depois dos 65 anos, esse número, a média hoje é 17 anos, e a diferença do Nordeste para o Sul é de um ano e pouco, não é? Isso tudo está perdendo força, não é? Os governadores apoiarão a reforma, por definição. A reforma é crucial, ou a reforma ou o caos também para os governadores. Vocês estão vendo os governadores já se mobilizando, todos estão se manifestando
a favor da proposta, inclusive os governadores do PT. É o caso do governador do Piauí, o governador do Ceará, o governador da Bahia, todos estão a favor da reforma, né? Portanto, porque a reforma vai ajudar a resolver o problema deles. E a esquerda perdeu força, né? A esquerda perdeu força porque ela está desarticulada, o seu principal líder está lá em Curitiba, descansando, né? Então, a esquerda não tem articulação. E a presidente atual do PT continua elogiando o regime da Venezuela. Então, a esquerda não tem poder de veto. Se você considerar todos os partidos de esquerda, eles representam 140 votos só, em 513. Portanto, mesmo que todos sejam contra, se o governo articular bem os que são a favor, consegue aprovar. Portanto, o potencial de mobilização contrária à reforma é muito limitado. Quando é que vai ser aprovado? É difícil chutar isso, mas não será no primeiro semestre. Seguramente não será no primeiro semestre. Provavelmente até julho aprova a reforma na Câmara. E se aprovar na Câmara, aí é um grande passo, porque as pessoas vão perceber que no Senado vai aprovar também, porque o Senado não tem as resistências a essas mudanças que ainda existem na Câmara, né? Nós da Tendências achamos que é por volta de outubro que vai ser aprovado, ou seja, julho na Câmara, outubro no Senado. Com muita sorte, setembro, né? Dificilmente vai para 2020. Aqui algumas projeções rápidas sobre principais indicadores macroeconômicos. Está aí, a gente está estimando um crescimento de 1,6% do PIB este ano. Como eu falei, estamos do lado otimista, 2,6% no próximo ano. A inflação absolutamente abaixo da meta, que é 4,25% atualmente, tanto este ano quanto no próximo ano. 3,8%, a tendência está na ponta mais otimista. O mercado, na média, está em 4,01%, né? 3,9% no próximo ano. A taxa de desemprego vai cair muito pouco. Aí é a taxa média no ano, 11,9% em 2019, 11,6% em 2020. Em ambos os casos, o número de desempregados vai estar acima de 12 milhões. E se nós considerarmos o trabalho, a subocupação, ou seja, o trabalhador que quer trabalhar em tempo integral, mas só consegue meia dúzia do expediente, não é? Ou meia parte do expediente, aqueles que estão subocupados de modo geral, ou que estão no desalento, ou desistiram de procurar emprego, o número passa para entre 24 e 28 milhões de pessoas, ou sem emprego, ou subocupado, ou desistiu de procurar emprego, né? A Selic, nós estamos achando que vai cair, está em 6,5 hoje, nós achamos que vão ter 2 quedas depois da reforma da Previdência. Isso leva em conta, isso é um cenário básico que leva em conta a aprovação da reforma da Previdência. Então, isso cairia para 6,25, volta de novembro, e no final de dezembro para 6. E pode cair novamente uma vez, 25 pontos para 5,75 em 2020, não é? Aí mesmo será muito mais baixo. Nós começamos a nos aproximar de taxa de juros nominal básica dos nossos parceiros aqui da América Latina, Colômbia, México e Chile e Peru, que tem taxa de juros básica abaixo de 5,75. O câmbio absolutamente sob controle, não é? 3,75 no próximo ano, no final do ano. Isso pressupõe a aprovação da reforma da Previdência. Hoje estava em 3,96, né? Porque ainda tem muita incerteza, o mundo está muito incerto, o que é que vai acontecer nessa guerra, Estados Unidos, China. Mas se aprovar a reforma da Previdência, os mais otimistas acham que o câmbio vai para 3,50, né? Se bem que estimar a taxa de câmbio é a tarefa quase impossível para o economista, né? Como diz o Delfim Neto, tem uma coisa que um economista em regime de câmbio flutuante pode afirmar com absoluta segurança: a taxa de câmbio flutua, certo? E tem uma coisa interessante. Eu era conselheiro de uma empresa belga em São Paulo, chamada Solvay, uma indústria química. E um dia o presidente resolveu fazer um campeonato interno. Quem acertaria a taxa de câmbio? Então, em janeiro, todo mundo pôs o seu palpite. E eles abririam na festa de fim de ano.
Aí abriram e teve um ganhador. Sabe quem? O motorista do presidente, né? O resto tudo errou. Economista, financista, tudo mais, né? Porque a taxa de câmbio ela sofre influência de várias origens, expectativas, guerra, erros do governo e por aí afora, né? A conta corrente, que é o resultado das transações do Brasil, isso aqui tem um erro. Eu corrigi, mas não deu tempo de... Fizeram uma confusão aqui. Aquele número é o saldo da balança comercial. O número para a conta corrente é 26 bilhões este ano e 31,2 para o próximo ano, que é bem abaixo do fluxo de investimento estrangeiro, né? E como proporção do PIB, 1,3 este ano, 1,4, são números absolutamente tranquilos, né? Os analistas de risco acham que um país que tem um balanço de pagamento sólido é aquele que tem um déficit em conta corrente absolutamente financiável. O limite de 3%, até 3% é absolutamente seguro. O Brasil está a 1/3 disso aí, portanto é uma situação muito, muito tranquila, né? Muito bem. Agora vamos esquecer o dia a dia daqui. Vamos esquecer a dificuldade de articulação política. Vamos esquecer os riscos, as hipóteses de erro. E vamos pensar no Brasil do futuro. As conquistas que nós fizemos ao longo dos últimos 50 anos. E eu selecionei aqui o que me parece as principais. Primeiro, sólidas instituições de controle do governo. Eu vou detalhar isso daqui a pouco. Instituições aqui têm um conceito amplo que é utilizado na teoria econômica das instituições. As instituições são as regras do jogo, as regras formais, as regras informais, que alinham incentivos para a atividade de empreender, assumir riscos, gerar prosperidade. E as instituições têm um conceito muito amplo. Aqui no Brasil a gente tende a achar que instituições são apenas as organizações formais do governo, o Congresso, os partidos, o Supremo, o Ministério Público, não é? O Banco Central, os Correios, tudo isso é instituição. Nesse conceito aqui, as instituições incluem também a imprensa, as organizações do setor privado, os círculos de amizade, os grupos familiares, todos são organizações e grupos que influenciam a mente, as atitudes das pessoas, né? E o Brasil está, entre os países emergentes, o Brasil é um dos melhores hoje nesse quesito, né? Alarmes de incêndio. Alarme de incêndio é um conceito uma metáfora dos analistas políticos, que diz o seguinte, eu vou comentar isso com mais detalhe daqui a pouco, mas existe um conjunto de instituições que geram um alarme e produzem uma ação. Por exemplo, se a economia começa a deteriorar, se a inflação começa a sair do controle, o governo age, o Banco Central atua, o governo na área fiscal também, não é? Então, você tende a evitar o incêndio. O alarme é exatamente esse, dá o alarme e você tem uma ação, e o incêndio não acontece, não é? Então, isso gera inibidores de retrocesso na economia, na sociedade e na política. O Brasil tem uma base industrial complexa e diversificada, né? Sofreu muito, continua sofrendo. A indústria provavelmente não vai crescer este ano. A indústria é um dos setores mais afetados por esse problema de deterioração da logística, deterioração do sistema tributário, deterioração do ambiente de negócios, mas mesmo assim a base ainda é muito sólida, e muitas indústrias no Brasil já estão entrando na Revolução 4.0, né? E é sempre bom lembrar, o Brasil tem uma indústria que é campeã de competitividade e de sofisticação, a Embraer. A Embraer é a terceira maior produtora de aviões do mundo. E convenhamos, produzir avião é uma coisa muito complexa, né? Tem até um amigo que diz, olha, não dá esse exemplo não, porque a Embraer tem uma característica que nenhuma outra empresa tem. Qual é? A mercadoria dela voa, né? Então não tem que ir para o porto, enfrentar a estrada congestionada e assim por diante. Mas a Embraer é o que é, não é por causa disso, é
pela qualidade dos seus projetistas, a qualidade dos seus gestores, a qualidade do seu marketing, a qualidade da sua estratégia de vendas, né? E eu diria, o orgulho do Brasil, um gigante como a Boeing se interessou por comprar a Embraer. Ao invés de lamentar, é para comemorar, porque a Embraer só sobreviverá nesse mundo competitivo se ela for parte de uma empresa do tamanho da Boeing, como aconteceu com a Bombardier em relação a como é que chama? A europeia? Como? Não, a fabricante. Como é que eu esqueci, meu Deus? Enfim, Airbus. Alguém falou Airbus aqui? Airbus, né? Alguém soprou. Agronegócio e setor mineral altamente competitivos. Esses são campeões. Não é? Aconteceu esse desastre com a Vale, mas a Vale é a terceira ou quarta maior mineradora do mundo, não é? Com atividades em várias partes do planeta. E o agronegócio brasileiro é realmente o campeão. Não é? O Brasil se tornou uma potência no agronegócio. O agronegócio representa 22, 25% do PIB, mas é o maior disseminador de tecnologia. A produtividade do agronegócio, já mencionei aqui, é uma coisa espetacular, né? Nos últimos 40 anos, a produção agrícola multiplicou por 5, a área multiplicou por 2. E como subproduto disso aí, a queda do custo da cesta básica. Ou seja, o Brasil come hoje melhor e mais barato do que há 40 anos atrás, né? E o agronegócio mais competitivo, que é o do Sul, Sudeste e do Centro-Oeste, é um agronegócio altamente tecnológico. 25% dos drones em operação no Brasil estão na agricultura. Balanço de pagamento saudável. Eu já mencionei isso aqui mais de uma vez. O Brasil é credor internacional. O que é credor internacional? O Brasil tem mais reservas do que deve. A dívida externa brasileira hoje deve andar por volta de 300 bilhões de dólares. E as reservas estão em 382 bilhões. Dito de outra forma, o Brasil tem mais dinheiro em caixa, em moeda forte, do que tem que pagar. Alguém até podia perguntar, então por que não paga? Porque não é conveniente. É conveniente que o Tesouro continue frequentando os mercados internacionais de capitais, porque isso abre também a possibilidade das empresas acessarem linha de crédito de comércio, linha de crédito para financiar investimento e assim por diante. Só uma curiosidade aqui, essa condição de credor internacional é muito recente no Brasil. Não era o comum. Quando o Brasil se tornou independente, sob mediação da Inglaterra, brasileiros e portugueses se reuniram para discutir as condições para o reconhecimento da nossa independência. E os portugueses disseram assim, tudo bem, não tem mais jeito, Dom Pedro já está aí, é o imperador, nós reconhecemos, com uma condição. Qual é? Vocês têm que assumir a dívida de Portugal com os bancos ingleses. Mas por quê? Escuta, nós transportamos 15 mil portugueses com a família real para o Rio. Gastamos em instalações, palácios e tudo mais. Tudo a gente pediu esse dinheiro, tomando dinheiro emprestado de Londres. Não é justo que essas infraestruturas fiquem com vocês e a dívida seja paga por Portugal. Perfeito, estamos de acordo. Qual é a conclusão disso aí? O Brasil já nasceu devendo, certo? É a primeira vez que a gente é credor. Isso tem uma importância fundamental. Por exemplo, muito da capacidade do Brasil de resistir à crise de 2008 foi essa condição de credor internacional. Pré-sal será a grande fonte de exportação e investimento no Brasil. O pré-sal é uma revolução mineral no Brasil. O pré-sal, os estudos recentes divulgados pela Petrobras, mostram que o pré-sal é um dos campos petrolíferos mais competitivos do mundo. O pré-sal é viável a petróleo a $35 o barril. Só tem uma província petrolífera que é mais competitiva que a brasileira, é o Taitoil,
americano, aquele do fraccionamento das rochas, né? Mas o Brasil é mais competitivo do que a Arábia Saudita, de que a Rússia, não é? De que países africanos, né? E o pré-sal, em termos de geração de receita para a União, receitas para o Estado e impulso ao crescimento nos próximos anos, serão um dos principais focos, né? Sistema financeiro sólido e sofisticado. Nós estamos há mais de 20 anos sem uma crise bancária. Porque lá quebra um banquinho, mas o sistema é sólido, é bem regulado, é bem capitalizado. Só para lembrar para vocês, que estudam um pouco a história do Brasil, as grandes crises, eu já disse isso no começo, mas vale repetir, as grandes crises do Brasil ocorreram por crise do balanço de pagamento ou crise bancária, né? Isso nós estamos longe disso aí. E um forte mercado interno, né? O Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo. Nós ia ser a sexta. O Brasil era a 7ª economia do mundo, por volta de 2010, 2013, e íamos passar o Reino Unido como sexta. Aí veio um vendaval, chamado Dilma Rousseff, aí, blum, nós despencamos para a 9ª posição. Agora estamos na 8ª, né? Talvez dentro de mais alguns anos, voltemos à posição de 7ª. Mas em algum momento o Brasil vai superar a França, o Reino Unido, em termos de tamanho de sua economia. Um estudo que saiu ano passado, da Boston Consulting, mostrou que as 5 maiores economias do mundo, em 2050, serão: número 1, China; número 2, Índia; número 3, Indonésia, Estados Unidos; número 4, Indonésia; número 5, Brasil. O Brasil ou é quarto ou era quinto, né? A menos de uma catástrofe, o Brasil nos próximos 30, 40 anos estará entre as 5 maiores economias do mundo, né? E um país de oportunidades, nem preciso discorrer sobre isso, basta ver o que a gente viu, está vendo aqui nesse evento, né? O caso das startups, aqui em Santa Catarina é uma coisa espetacular, né? Muito bem, aqui sobre o quadro institucional. A democracia está consolidada. Nós temos 33 anos de estabilidade política, um monte de crise, impeachment do presidente, dificuldade de toda ordem, mas o sistema resistiu. Nós continuamos elegendo os presidentes, julgando os presidentes, o voto é livre, as eleições são limpas, né? O uso eletrônico das eleições está comprovado que é sólido no Brasil. O judiciário é independente, isso é fundamental para o mundo dos negócios, né? Às vezes a gente nem valoriza isso, né? Mas, por exemplo, no século XVI, na Inglaterra, o Adam Smith explica isso na obra importante dele, né? A insegurança jurídica, em volta do século XIV até o século XV, XVI, as pessoas enterravam dinheiro, porque tinham medo de botar num banco, né? Nem tinha muito banco naquela época, né? Hoje você se vale das instituições, e a coisa entra assim naturalmente, não é? Você já tem como favas contadas que não vai ter um calote na dívida, que não vai ter um colapso do governo que mude o regime político e assim por diante. E no judiciário independente está dos esteios da segurança jurídica, não apenas de segurança jurídica, mas no julgamento dos poderosos, não é? Então, essa coisa de que rico e político não vai para a cadeia, acabou. Um juiz singular em Curitiba mandou prender o presidente da República mais popular da história do Brasil, e ele está lá quietinho até hoje, tá certo? Então, não houve a revolução que muita gente temia, porque a decisão foi respeitada, né? A investigação da corrupção é autônoma. Polícia Federal, Ministério Público, que acolá tem seus excessos, mas são eles que estão dando base à mais bem-sucedida operação de combate à corrupção do mundo. Lava Jato é a mais importante operação de combate à corrupção do mundo, né? A imprensa é livre, independente, competitiva e agressiva. Essa é uma conclusão da revista The Economist, né? A grande imprensa brasileira não depende do governo para sobreviver. Ela está enfrentando um problema do efeito da tecnologia na produção de jornais e revistas, mas a independência é tranquilamente sólida.
impossível de ser contestada, né? E a imprensa é fundamental para fiscalizar o governo, criticar, apontar os malfeitos e por aí afora. A disciplina de mercado é um conceito de economista que a reação dos mercados aos erros do governo disciplina o governo. Se o governo começa a errar na gestão da política monetária, como no caso da Dilma, o mercado reage, o prêmio de risco sobe, as expectativas pioram e o governo tende a reagir. Se o governo não reagir, o sistema reage. Caso da Dilma, não reagiu, o sistema reagiu e tirou a Dilma do poder por um processo tranquilo, legal, legítimo de impeachment. O pobre vota. Isso é uma novidade de 30 e poucos anos, né? O pobre aqui eu digo analfabeto, não votava. O voto para o analfabeto foi garantido em 1985. Você tem novas crenças na sociedade. Primeira crença importante, e é sempre bom lembrar, eu não mencionei aqui, as instituições são construídas com base em crenças, né? São elas que vão formando o ambiente para o avanço, a melhoria nas regras. A intolerância à inflação. O brasileiro se tornou intolerante à inflação, e essa intolerância é maior entre os pobres, porque foram eles que pagaram o preço maior da inflação do passado. Então, deixar a inflação fugir do controle equivale a suicídio político, a popularidade despenca, o governo perde a capacidade de governar. E intolerância à corrupção, que é maior entre os estratos de renda mais alta, particularmente na classe média, né? Daí o apoio que existe na sociedade à Operação Lava Jato. Essa história que diz, está sob ameaça, vão melar a Operação Lava Jato, isso a gente já ouviu faz uns 2 ou 3 anos, e não acontece porque há mecanismo de sustentação, e esses mecanismos estão solidamente fincados na resistência da sociedade à corrupção, né? E aí, se você considerar tudo isso, dá para ter uma visão positiva, né? É um governo sob controle, as instituições permitem corrigir erros, como eu já comentei aqui, não é? O PT piorou muito as instituições, mas não aquelas fundamentais, o judiciário, a imprensa, né? A opinião pública como um todo, né? Piorou o ambiente de negócio, mas aquilo que faz o governo estar sob controle, não. Eu quando falo para estrangeiro, isso é muito valorizado, porque o estrangeiro sabe o valor disso para a estabilidade do mundo de negócios, né? Uma ordem política virtuosa, isso é baseado num livro fantástico do Francis Fukuyama, chama As Origens da Ordem Política. Ele examinou a ordem política dos 3.000 anos para cá. E ele chegou à conclusão que, por volta do século XVII, na Inglaterra, uma série de mudanças institucionais criaram a ordem política virtuosa, que ela é composta de 3 elementos: um Estado forte, um Estado de direito e accountability. O Estado forte não é o Estado controlador, é o Estado que gera o ambiente de negócio, a segurança, a capacidade de reagir aos desvios. O Estado de Direito, todo mundo sabe intuitivamente, né? Ninguém está acima da lei, todos são iguais perante a lei, o judiciário é independente. E accountability, que é uma palavra inglesa sem tradução para português, tanto pode ser contabilidade, mas no sentido político, é a necessidade de prestação de contas dos governos da sociedade. A sociedade exerce um controle e exige isso. Existem 3 formas de exercício da accountability política no Brasil. A primeira é o voto. Mau governo sai pelo voto. A segunda é o impeachment. Mau governo sai também, certo? E terceiro é a capacidade de reação da sociedade, a capacidade de protestar no debate, protestar num artigo, protestar no livro e protestar ainda nas ruas, como aconteceu em 2013. O movimento de 2013 teve muito a ver com a perda do mandato da presidente Dilma, né? E a democracia não corre risco. Essa história que o Bolsonaro é um risco para a democracia na América Latina, nenhum cientista político, analista político sólido assinou embaixo dessa tese, né? Porque a sociedade brasileira valoriza a democracia mais hoje do que antes. Pesquisa da Datafolha, feita em outubro do ano passado, mostrou que
74% dos brasileiros acham que a democracia é o melhor regime. Naqueles que têm curso superior, 84%. E só 12% declaram que a ditadura seria o melhor regime, né? E a gente tem os pesos e contrapesos, os checks and balances, a ação da accountability, da imprensa, da sociedade, da discussão, da pressão e assim por diante, que permite a interrupção, né, de governos desastrados, governos mal sucedidos, governos incompetentes, né, que é pela eleição ou pelo processo de impeachment, né? Qual é o risco disso tudo? Tem um risco. O risco está na perda do capital político de Bolsonaro. Se ele continuar errando, sem uma articulação política adequada, isso pode começar a gerar derrotas no Congresso, e a principal derrota seria um fracasso da reforma da Previdência, né? Então, isso geraria crises provocadas pela falta de articulação política, né? Então, é um risco hoje, eu consideraria baixo, né? Tem muita gente falando que o Bolsonaro vai passar por um processo de impeachment, que ele vai ser o novo Jânio Quadros, o novo Collor. É muito cedo para fazer afirmações desse tipo. Os casos de impeachment do Brasil ocorrem quando a popularidade do presidente está no chão e há sinais inequívocos de má gestão do governo. Não existe nada disso hoje aqui, né? Em resumo, existem dificuldades de recuperação da economia, né? O começo do ano foi muito ruim, a indústria está sofrendo bastante, mas a inflação está sob controle, a taxa de juros está baixa. Eu assinei um artigo na revista Veja dessa semana, por favor leiam, saiu sexta-feira, que eu mostro que o Brasil está na caminhada de ter juros cada vez mais baixos, por conta de um conjunto de mudanças tecnológicas e institucionais, né? Mas se você considerar as conquistas que o Brasil fez, como isso pode ser usado como uma plataforma do novo lançamento da economia, não há razão para esperar que o Brasil seja um país inviável. Não é. Tem tudo para ser um país muito viável. Muito obrigado. Ópera apresenta Expogestão.